Mesmo com a pandemia de Covid-19, o setor editorial mantém um ritmo de crescimento gradativo. De julho a agosto foram vendidos mais de 3 milhões de obras no país. A informação é do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O que essa pesquisa representa? Aumentou o número de leitores no país? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira, a publisher da Bambual Editora, Isabel Vale, e o diretor de Marketing e Inteligência de Negócios da editora SM Educação, Vinícius Conde das Neves. Muito bem-vindos ao programa. Marcos, eu sei que você vai ter que sair mais cedo, então vamos começar por você. O que você acha de mais importante que essa pesquisa vem trazer para a gente? Daniela, obrigado pelo convite. Desculpa realmente eu ter que sair no meio dessa entrevista. Queria cumprimentar a Isabel e o Vinícius, que vão aqui representar os editores. Eu acho que o que a gente tem visto de mais importante nesses últimos 2 meses é o crescimento da leitura no Brasil. Depois do início da pandemia, com o fechamento das lojas, com todo o medo e a incerteza que os primeiros meses nos trouxeram, a gente foi gradativamente vendo, primeiro o varejo online atuando de uma maneira muito competente, enfrentando todas as dificuldades de crescimento, dificuldades de logística, e conseguindo dar conta disso. E a gente foi vendo o brasileiro voltar a ler, que é a melhor notícia. Sem dúvida nenhuma, seja pelas ações promocionais, seja pelo interesse genuíno, pelo fato das pessoas terem mais tempo, estar em casa e poderem, enfim, redescobrir o livro como fonte de entretenimento, de conhecimento, de cultura. Então isso é super importante, Daniela. Eu acho assim, do lado dos editores, claro que você vai ter alguns editores com catálogos mais fortes do que outros, e isso vai fazer diferença, mas, em geral, a gente tem boas notícias. A nossa maior preocupação hoje é com a retomada das livrarias. Sim. Porque as livrarias são claramente o lugar de descoberta dos novos livros. São o lugar de relacionamento, de conhecimento, e sem as livrarias tem sido muito difícil você publicar novos livros. E principalmente novos autores. Agora, com relação à a pesquisa que vocês fizeram, houve essa divisão de faixa etária? Que faixa etária está lendo mais? Esse aumento significou um aumento em alguma faixa etária especificamente? Não, a gente não consegue capturar. Quer dizer, se a gente está falando da pesquisa de varejo, que é essa que nos mostra, a gente não consegue capturar isso. A gente captura um pouco o gênero. A gente sabe que os livros de não ficção, seja de negócios, de autoajuda, eles têm um desempenho nesse momento maior até do que os livros de ficção. Eu acho que o Vinícius vai poder te falar bastante sobre toda a parte de livro infantil e livro educacional, que era da SM. Acho que vai ser super importante você ter uma perspectiva de uma editora pequena, mas muito competente, como a Bambual, no depoimento da Isabel. Quer dizer, a gente tem uma visão geral, e aí eu te diria isso, quer dizer, eu acho que quem está lendo mais mesmo são os adultos. São os adultos. E você falou que houve esse crescimento em relação à ficção, à não ficção. Quer dizer, a não ficção está se destacando mais nesse momento. Sem dúvida. E essa é um pouco desconcertante, porque a ficção, se você pensar, o autor mais vendido no Brasil durante a pandemia é o George Orwell, que morreu há 70 anos. Então, assim, 1984... e Revolução dos Bichos, são livros que as pessoas decidiram comprar, são distopias, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora, tem tudo a ver. Mas eu queria ver muitas pessoas lendo a ficção, assim, essa ficção do entretenimento, o romance, o suspense, o thriller, a ficção histórica,
né? Quer Uhum. dizer, isso tem sido mais difícil de emplacar. E a questão do gênero que você falou? Não, então, é um pouco isso, quer dizer, os gêneros mais lidos nesse momento são os gêneros de não ficção. Você falou não ficção, mas dentro de não ficção tem algum assunto que seja mais palpitante? Além, claro, que você está falando aí na parte da ficção, das distopias e tal, ficou na parte da ficção. Mas na parte da não ficção, tem algum assunto palpitante? Não sei se eu posso chamar de palpitante, quer dizer, acho que o assunto que está fazendo sucesso são assuntos como investimento pessoal. Você tem muitos livros de investimento pessoal, Autoajuda? autoajuda, muito. Você tem livro, dentro da autoajuda, tem vários livros, eu sou editor de autoajuda, então eu conheço bastante esse gênero, né? Você tem livros super importantes para o momento também que a gente está vivendo. Vou te dar um exemplo, a gente publica um livro chamado Essencialismo, Uhum. que é um livro que fala, né, da necessidade de a gente buscar o que é essencial para a nossa vida. Nesse momento, isso é super importante. Um outro livro chamado O Poder do Agora, que é um livro Uhum. antigo, né, mas que Sim. também fala dessa necessidade da gente se conectar com o momento presente. Você deve ter um movimento de meditação, de mindfulness. Você tem Uhum. vários livros desse gênero que também têm funcionado muito. Então, isso é importante, né? Acho que são livros importantes para as pessoas enfrentarem a ansiedade, o medo, a incerteza que continua presente na nossa vida. A gente melhorou muito em relação ao início da pandemia, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E esse aumento também foi mais na venda de livros e-book do que livros físicos, a gente pode dizer isso? Ou muita gente encomendando também, enfim, pelos sites, os É uma livros ótima, físicos? é uma ótima pergunta, né? E a resposta, assim, em relação à pesquisa, ela só captura o livro físico, tá? A Hum, informação que eu vou te dar agora é uma informação da Sextante, tá? Não é uma informação do mercado como um todo, mas, por exemplo, no nosso caso, o e-book aumentou 50% durante a pandemia. A nossa, gente passou a uau. vender muito mais pela facilidade, né, que as pessoas têm, enfim, e também pelo fato de que a gente passou a prestar mais atenção para o canal e-book. Então, o Vinícius é de marketing, né? Quer dizer, tornou-se departamento de marketing, num primeiro momento, se voltou completamente a colocar nossas mídias sociais a serviço de e-book. Vamos fazer promoção, vamos tentar atrair os clientes para esse canal. E a gente teve bastante sucesso, mas eu tenho certeza que as outras editoras seguiram o mesmo caminho. Eu vou aproveitar que falo muito e vou pedir 1 milhão de desculpas e vou ter Imagina, que me imagina. despedir de vocês. Mas, enfim, como eu falei, tenho certeza que Vinícius e Isabel vão dar uma super contribuição. E te agradecer de novo, Daniela, por abrir esse espaço para a gente falar de livro, que é o que a gente mais gosta na vida. Tá? Imagina, eu que agradeço. Volte mais vezes. Temos aqui várias pautas a respeito de literatura, inclusive uma vertente do programa chamada Clube do Livro, onde a gente discute sempre também as mensagens, as histórias. Então, volte sempre. Muito obrigada pela sua participação no programa. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Amar. Isabel e Vinícius, fico com vocês agora. Desculpem eu ter dado essa atenção especial aí ao Marcos no início do programa, mas realmente a gente teve que se despedir antes, então eu tive que dar prioridade para a fala dele. Mais uma vez, bem-vindos ao programa. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o que o Marcos conversou comigo. Vou começar com o Vinícius. Quer dizer, essa pesquisa, ela pode ser só um sinal, porque na verdade ele falou que o levantamento foi feito com livros físicos, ou seja, esse aumento, esse crescimento pode ser bem maior no número de leitores. É isso que Sim, você... sim, é possível. Bom, a SM ela atua no setor educacional. Muito da nossa produção literária, na verdade, quase toda ela, está voltada para a literatura infantil e juvenil, e muito ligada ao uso em projetos de leitura, incentivo à leitura, uso em sala de aula, uso em casa, mas ligada à educação.
durante esse período de quarentena, a gente viu o consumo dos nossos recursos digitais saltar em 400%, né, por uma necessidade das escolas que talvez antes desse período usavam com mais moderação a tecnologia, ou enfim, ou talvez nem usavam, mas agora se viram movidas para esse ambiente, forçadas a atuar nesse ambiente para poder dar continuidade a seus trabalhos. Então, sim, posso dizer com bastante certeza que no meio educacional o consumo e a leitura no digital subiram bastante, tanto da produção didática quanto da produção literária. E também, enfim, como colocado pelo Marcos, os canais de e-commerce seguraram a peteca nesse momento em que todo mundo precisava consumir de suas casas e estava em casa com seus filhos, enfim, e o livro se tornou uma excelente opção, sempre foi, né, mas ele ganhou, eu acho, bastante relevância no cotidiano das famílias, uma opção de atividade em conjunto, uma opção de atividade em família, uma opção de hobby saudável e interessante para esse momento. Sim. Isabel, você tem observado isso também? Como é que está na editora a movimentação nesses últimos meses? Como é que foi? A gente observou, sim, o aumento da leitura, principalmente no início da pandemia, né, aumento de vendas no início. Eu percebi uma queda ali no mês de junho e julho, e a gente percebe uma retomada agora, por conta da reabertura de livrarias, né? Então, o início da pandemia teve realmente um aumento de venda, principalmente pelo e-commerce, né? Aí teve uma queda e agora volta o e-commerce também forte, e a gente está chegando no final do ano, então tem as tendências, né, naturais que já acontecem mesmo, um pouco de aumento de venda nesse período, mas com a reabertura de algumas livrarias, a gente percebe então que também volta esse movimento. E eu queria comentar uma coisa muito interessante que eu vivenciei ontem, que uma amiga falou, eu queria comprar 2 livros de você, Bel, mas será que você pode levar lá na sua portaria alguns? Porque eu estou com saudade de manusear, estou com saudade de livraria, eu queria que fosse como se fosse uma livraria. Então, a gente percebe isso que o Marcos falou, né, a importância desse ponto de venda, né, desse contato físico do leitor com o livro, onde ele vai manusear, vai conhecer antes efetivamente de adquirir o livro. Pois é, e houve essa, em frente à minha casa mesmo tinha uma livraria que fechou, e é uma tristeza, né, porque fecha e você vê o que vai para o lugar e você fala, ai gente, mas poxa, nada a ver. O que a gente pode fazer, o que o setor editorial pode fazer também para fomentar essa volta das livrarias que são tão importantes para quem gosta de ler? Realmente, você está ali naquele ambiente, né, ver os livros, passar pelas prateleiras, ver as opções, é outra coisa, é diferente, não tem jeito. Sim. Olha, quem sou eu, né, para trazer aqui uma solução para o mercado, imagina, mas a gente percebe que as livrarias, elas têm ficado também cada vez mais nichadas, livrarias de nicho. As editoras, em geral, principalmente as pequenas e médias, elas trabalham dessa maneira, né? Então, a Bambual, por exemplo, trabalha com livros que a gente fala para a transição global, livros que trazem outras possibilidades de mundo que não o que a gente vive, né? Diferente do que a gente já vive. E a gente percebe, então, que as livrarias têm acontecido isso, né? E a livraria, além de começar a ser um pouco mais nichada, ela tem uma curadoria de títulos, justamente para aquele nicho de leitores, né? Quando eu estive em Porto Alegre para conhecer essas livrarias, eu fiquei encantada por isso. Lá tem muitas livrarias e aí você percebe a especificidade de cada uma. Claro que tem livrarias, enfim, que vendem de todos os assuntos, tal, mas tem as pequenas livrarias que são focadas. E com isso ela consegue atrair o leitor, a leitora, interessada naqueles assuntos,
e acaba criando uma comunidade em torno da livraria, verdade, que é muito legal. verdade. Que é muito legal, Bem né? interessante, numa ideia bem interessante. Quando você fala que a editora trabalha com livros para transformação global, do que você está falando necessariamente? Você está falando de ficção? Você está falando de não ficção? Olha, eu trabalho principalmente com não ficção, e não necessariamente autoajuda, mas que são livros que trazem notícias de fatos e de formas de atuar no mundo que já são colocados em prática, mas que nem sempre a gente recebe aqui no Brasil. Que apesar da globalização, da gente ter acesso a todas as informações, nem sempre as informações, as soluções viáveis para se ter um novo mundo, um mundo diferente, nem sempre elas são divulgadas com veemência, né, pela mídia. Então, o intuito da editora é proporcionar, disponibilizar esse conteúdo. Que maravilha, Eu que vou beleza. dar um exemplo. A gente Hum. tem aqui, ó, o design de culturas regenerativas, né? Então, esse autor, ele fala isso, que é o Daniel Wall. Ele fala, olha, não dá mais tempo da gente ser sustentável, a gente precisa regenerar. E isso não quer ser um discurso, o mundo está acabando, não é isso. Olha, podemos fazer diferente. E aí, quais caminhos que a gente pode, em quais caminhos a gente pode trilhar para fazer diferente? Perfeito. Então, ele traz toda uma reflexão em torno disso. E, como ele, tem muitos pensadores em todo o planeta, no Brasil também, que apontam esses caminhos possíveis e diferentes. Não, maravilha, maravilhosa a proposta. Agora, trazendo o Vinícius, aí a gente agora abre para o bate-papo. Eu queria saber, porque a gente sabe, claro, as pessoas ficaram em casa, isolamento social, isso traz um ambiente, vamos dizer assim, não vou dizer nem atmosfera, mas vou dizer um ambiente mais propício para a leitura, no sentido que você está mais isolado, você está mais recatado, você está mais sozinho, vamos dizer assim. E aí isso pode ter, como o Marcos já falou, isso pode ter contribuído para esse aumento. Agora, que desafios também a pandemia trouxe para o mercado editorial? Eu queria que vocês falassem aí, no geral, e também mais as especificidades de cada um. No caso, o Vinícius com a questão didática e você com a questão dos livros mesmo, mais para o público aberto. Olha, eu vou começar trazendo um aspecto que, apesar da ocasião se fez, né, foi uma oportunidade do livro resgatar um pouco desse papel de central dentro das famílias e dentro das casas, uma oportunidade onde as pessoas tinham um pouco mais de tempo, talvez, para poder se dedicar à leitura, seja de não ficção, investindo em algum tipo de conhecimento, ou mesmo fuga, ou mesmo de ficção, né, pelo prazer da leitura. Mas agora, nos próximos meses, eu trago um ponto de vista muito de marketing mesmo. O que a gente está antecipando é que as dificuldades econômicas vão interferir na compra, na venda de livros, enfim, a gente vai começar a sentir, né, com a diminuição, mesmo o fim dos auxílios, enfim, da injeção de incentivo que foi super necessária nesse momento de pandemia, mas aos poucos vai minguando ainda a recuperação muito lenta do emprego, enfim. Isso vai se refletir de alguma forma no consumo como um todo. Não, mas aí você está fazendo uma projeção mais para frente. Mas agora, do que vocês estão passando, do que vocês passaram. Ainda agora, nesses meses. Principalmente no setor de vocês, que, nossa, quanta coisa não mudou, né? E quanta coisa vai mudar ainda. Mas como é que vocês conseguiram, né? Na verdade, não é preparação, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas quais foram os desafios que vocês tiveram que lidar? Essa exploração do ambiente digital, exploração, assim, a exploração da oportunidade, mas se colocar no digital, se posicionar no digital, né? Sem poder contar com os pontos físicos, com aquela promoção tradicional, né, que se faz, sem a possibilidade de fazer eventos, de gerar experiências, que são gatilhos muito interessantes para gerar esse senso de comunidade que a Isabel trouxe, né,
as livrarias, elas têm se tornado pontos de encontro de interesses, né? Pontos de encontro de pessoas. Elas trazem uma função social do livro ali que é muito interessante. Sem poder contar com essa presença física que a gente espera e torce para que seja retomada, né? Para que, enfim, se algo dessa pandemia que a gente consiga tirar de valor é valorizar os momentos em que a gente está fisicamente juntos para poder trocar, né? Porque o resto, um momento individual, a gente pode estar fora, nas nossas casas, mas quando estamos juntos, quando estamos numa livraria, num evento, numa noite de autógrafos, a gente realmente conseguir trocar, ter esse senso de comunidade. Mas uma grande dificuldade foi essa, foi a gente entender que o mundo digital não é você pegar as mesmas técnicas de promoção, as mesmas coisas que você faz no mundo físico, que você vai levar para o mundo digital e vai conseguir. O mundo digital ele é muito diferente, ele é dominado por essas grandes plataformas e buscadores e algoritmos, e se a gente não minimamente se joga ali e entende como que a gente faz para estar melhor ranqueado, para aparecer numa busca, para poder fazer com que a mensagem das nossas obras chegue para o potencial leitor, a gente some na vastidão. E é curioso você falar de tanta coisa que tem que aprender. Realmente, os próprios provedores, né? Enfim, a questão da velocidade, do alcance, isso tudo eu acho que tem que ser discutido e eu acho que eles estão discutindo isso, os especialistas. Mas que a gente, por exemplo, leigo, né, que tá de fora, falar as livrarias fechando, essa onda de e-books, na nossa imaginação, o mercado editorial estaria mais preparado para lidar com essa questão do e-book, com essa questão digital, por conta do próprio mercado que já vinha sinalizando que a venda de livros físicos estava sendo reduzida em comparação com a dos e-books. Pelo menos essa informação que eu tenho. Isabel, como é que foi no caso da tua editora? Foi realmente um desafio muito grande ou vocês já vinham nessa caminhada digital, como eu falei há pouco? Então, a gente já tinha a estrutura para fazer essa venda online, né? A gente já tinha o e-commerce estruturado, a gente não tinha o canal de comunicação estruturado, que é exatamente isso que o Vinícius falou, que entender esses algoritmos e essa linguagem e o comportamento do consumidor de livro na internet é diferente do comportamento do consumidor no ponto de venda. Então, entender tudo isso está sendo um desafio, pelo menos para a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? A gente continua utilizando os canais de divulgação, que são as redes sociais, e-mail marketing, e apostando bastante nos grupos de estudo. Então, eu acho que esse fenômeno, como a gente não tem, né, esse encontro na livraria, onde as pessoas conversavam e trocavam, isso eu acho que cresceu, pelo menos na nossa rede, a gente viu quantos grupos de estudo em torno dos livros começaram a acontecer, independente das editoras, as próprias pessoas se organizando. E eu tive até um caso assim, que a pessoa falou assim, olha, eu fiz um grupo de estudo e estou compartilhando com as pessoas as partes dos livros, tá bom? Eu falei, mas isso não pode, porque isso é pirataria. Ela, nossa, mas eu estou fazendo um grupo de estudo. Eu falei, não, então vamos, será que vocês não conseguem? Eu posso conseguir um desconto se vocês comprarem uma quantidade maior, tal? Então, e tudo bem, né? Eu acho que é isso, são essas arrumações que vão acontecendo, né? Sim, sim. Teve muito lançamento, Vinícius, agora, nesse período? Você falou da dificuldade de lançamento, né? Não muitos. Eu vou dizer que, assim, por conta dessa perspectiva econômica que pinta, existe uma cautela nesse momento em trabalhar com lançamentos, mas também não houve uma diminuição. Aquilo que estava previsto de ser lançado foi lançado. A gente, na questão da educação, os ciclos são bastante sazonais. A grande venda se dá no fim de um período letivo, né, anterior ao início do outro. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu olho os números acumulados de venda até agora, eu tenho um comportamento muito parecido com o que eu tive no ano passado, porque é aquela venda de início de ano, onde a gente ainda não estava sob o efeito da quarentena. Mas o que a gente está projetando é que, com o alongamento dos ciclos letivos das escolas, né, as aulas vão até mais tarde, eventualmente vão
se juntar com o próximo ano, né? No próximo ano você ainda vai estar recuperando conteúdos desse ano. Teve a resolução do Conselho Nacional de Educação tem 2 semanas a respeito disso, regulamentando isso. Então, o que a gente vê é uma postergação dessa decisão de quais livros vão ser adotados para o ano que vem, que tipo que literaturas que eu vou trabalhar no próximo ano. Você acha que vai ter muito lançamento, Vinícius, assim, por conta disso, dessa mudança de até capturar o conteúdo das aulas? Porque eu acho que a escola, mesmo quando ela voltar, né, normalmente, naturalmente, vamos dizer assim, o conteúdo online, eu acho que ele vai continuar com um fluxo muito grande, muito maior do que antes da pandemia. Você Sem acredita dúvida. que vai haver uma reformulação desse material didático? Vocês já estão pensando nisso? Os produtores, enfim, os escritores, as pessoas, né, os organizadores, vamos dizer, dos livros, já estão com isso na cabeça? Sim, com certeza. O protagonismo, a tecnologia associada à educação, né, oferecida pelas editoras, e a SM está 100% preparada para isso, ela sempre esteve à disposição. A gente já tinha escolas que usavam bastante os recursos digitais, a plataforma para interação com os alunos, as possibilidades de ensino híbrido que a tecnologia traz. O que houve agora é que não foi opcional mais, né? Durante esse período foi mandatório, se você estar nesse ambiente digital. Então, esse é um espaço, claro, o que a gente vê e a gente reforça é que, assim como nas livrarias a gente falou, quando as escolas voltarem, o que a gente vai ter que fazer é valorizar esses momentos em que estamos juntos ali, para realmente conseguir aprender em conjunto, aprender com pares, fazer Extrair atividades... o melhor desses momentos, né? Exato, se preparar antecipadamente para que esses momentos tenham muito valor, né? E não que sejam desperdiçados com atividades mecânicas, com atividades, né, individuais. Puxa, individual eu posso fazer fora, eu posso fazer no digital. Né? Eu acho que esse entendimento e essa visão, ela vai continuar. Esse entendimento de que o espaço digital para atividades assíncronas, para esse desenvolvimento, né, que pode ser no tempo do aluno, ele continua. E o presencial, puxa, que eu vou valorizar muito mais para essa troca, para mediação de experiências. E bacana pensar em material didático nessa reflexão, em cima dessa reflexão, de aproveitar os momentos e de, né, realmente, engraçado que a Isabel estava falando dessa questão de nicho, né? E aqui eu também estou vendo uma separação, quer dizer, de manter todas as atividades integradas, mas perceber que presencial a gente pode extrair melhor dessa forma, lidando dessa forma daquela. Muito bacana. Isabel, você quer fazer alguma consideração rapidinho, que a gente está já no fechamento do programa? Eu acredito que a gente não lançou nada até agosto. Em setembro, nós lançamos 7 títulos, 2 pré-vendas. Agora, em outubro, abrimos mais uma pré-venda e a gente já está entregando alguns livros. Até o final do ano, no total, serão 14 títulos. Uau. E essa escolha, isso foi uma escolha. E assim, realmente, lançamento, ele impulsiona a venda. Então, ou a gente não lançava, o Marcos trouxe isso, né, a dificuldade de lançar novos autores, ou a gente não lançava, mas ficaria numa situação que eu acho, né, dentro aí da minha visão, como gestora, ficaria mais difícil, né? Ou a gente lançaria, então, vários títulos para públicos diferentes, inclusive, apesar de ser no mesmo nicho, né? Tem alguns interesses. Então, essa foi a nossa opção na Bambual Editora. Eu quero só fechar aqui, esse aqui foi o livro que a gente mais vendeu, Esperançativa, Como Encarar o Caos Sem Enlouquecer. Uau, bem tudo a ver. propício para a pandemia, né? Tudo a ver. E parabéns por vocês estarem lançando, legal. Tem alguns grupos de estudo. E a gente tem esse aqui, que é o nosso best-seller, que é o Oráculo da Mulher Selvagem, que está ligado a Mulheres Correm com os Lobos, ele vem com cartas. Então, é um livro de autoconhecimento. Então, fica bacana, aqui, eu queria deixar aqui. Claro, não, a gente bacana. sempre... Livro é livro e a gente tem que falar sempre. E parabéns por vocês estarem fazendo lançamento agora, nesse momento tão
delicado, os novos autores agradecem, eu posso falar em nome deles porque sou uma delas. E muitíssimo obrigada, Vinícius, também pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, que mais material didático possa ser construído aí em cima desse seu raciocínio de aproveitamento, de aproveitar esses momentos em que a gente vai estar juntos, porque mais do que nunca a gente agora entende essa necessidade. Muitíssimo obrigada, parabéns e sucesso para os dois. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!